Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, na semana passada a gente quase terminou a parte de áreas, tá? Ficou faltando um pouquinho de exercício aqui da aula 30. Então eu queria que vocês pegassem, ó, página 96, tá? Nós vamos fazer os exercícios que restam rapidinho e eu queria fazer a teoria também de prismas, tá? Então, na aula, eu espero fazer já alguns exercícios de prismas. O assunto prismas, ele vai ser o final do livro 2 e o começo do livro 3. Tá? Então, nós vamos usar, então, esse assunto nas duas apostilas. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, exercício 2. A figura representa uma chapa de alumínio em formato triangular. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. De massa 1.250 gramas. Tá. Deseja-se cortá-la por uma reta R, paralela do BC, como ali na figura a gente tem, né? Que intercepta o lado AB em D e o lado AC em E. De modo que o trapézio BCED tenha 700 gramas de massa. Tá. A espessura e a densidade do material da chapa são uniformes. Determine o valor percentual da razão AD por AB. Tudo bem? Então vamos ver. Bom, o que a gente sabe, né? Densidade é massa por volume. Ele fala que a densidade é a mesma. Então, existe uma proporção aí entre a massa e o volume. Ô, Jaime, mas você está falando aí em volume, são figuras planas. Lembra que são chapas de aço. Então, elas têm um certo volume. Elas ocupam um certo volume, tá? Então, o que a gente pode falar? Que as massas aqui vão ser proporcionais às áreas ocupadas, tá? Então, a gente pode falar aqui, ó, deixa eu anotar um pouquinho, vou tirar aqui da frente, que ele falou que o trapézio tem 700 gramas. Tá chato para escrever, vamos tentar de outro jeito. Consegui. Ó, ele fala que aqui, no trapézio, você tem 700 gramas, tá? E ele fala que o total é 1.250. 1.250. Então, se você fizer a diferença, ó, 1.250 tira 700, você vai achar que aqui é 550 gramas, tá? Olha o que ele quer saber aqui, ó. A espessura e a densidade são uniformes, determine o valor percentual da razão AD por AB. Então, eu quero comparar esses lados aqui com as áreas ocupadas. A gente aprendeu em aula que se você pegar, ó, vamos chamar o grande aqui, ó, A1 por A2, vai ser igual ao H1 por H2 ao quadrado. Nesse caso, o que nós vamos usar como área aqui vão ser as massas, tá? Pelo fato que ele fala de densidade aí, que vão ser iguais, densidade e espessura, quer dizer, o mesmo material. Então, eu posso falar que 700 por 550 vai ser igual ao H1, ele dá alguma medida para a gente? Não, ele quer saber o percentual da razão AD por AB, né? Então, AD é o pequeno, então eu vou inverter aqui, olha só. Até para a gente chegar já na resposta certa. Então, ó, eu quero o AD por AB ao quadrado, que vai ser igual, ó, o AD é o pequeno, né? A 550 por 700. Que eu já vou simplificar os zeros aqui, tá? Veja só, dá para eu dividir mais aqui. O 55 por 70, dá para dividir por 5. Então, dividindo por 5 em cima e embaixo, aqui vai dar 11, tá? E o 70 dividido por 5 vai dar 140 por 10, 14. Tá? Então, dividir por 5 em cima e embaixo. Bom, isso aqui vai ser AD.
por AB ao quadrado. Tá? Eu tenho um erro aqui. Olha só. Quem que é o AB? É tudo, tá? Então, não é o 700, é o valor total. Vamos consertar. Eu tenho, ó, o valor total sendo 1.250. Toma cuidado, quase que eu caio aqui numa armadilha que eu criei, né? Quando você dividir por 5 aqui embaixo, vai dar 25. Tá, e aí quando você tira a raiz, você tem que o AD por AB é igual a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 11 por 25. Tá? Terminando, você tem que AD por AB vai ser igual a raiz de 11 sobre 5. Raiz de 11 o exercício deu, onde que está 3,32. Então, ó, 3,32 sobre 5 é a mesma coisa que 6,62 sobre 10, tá? Então, 6,62 sobre 10, isso aqui vai dar 0,66, opa, 2. Ou 66,2%, tá? Veja lá qual alternativa que dá. 66,4 no caso. Eu errei em conta de novo aqui, eu tô cansado, hein, gente? 664 aqui, 66,4. Tá? Então você vai ter a resposta a letra D. Exercício 3. A razão entre a área do círculo inscrito e a área do círculo circunscrito a um mesmo hexágono regular é igual a quanto? Tá. Vamos lembrar o que a gente sabe do hexágono regular, né? Então, vou desenhar aqui uma circunferência. Vou puxar desde aqui de cima, ó. Beleza, deixa eu movimentar ela. Tá aqui. O que nós vamos desenhar, pessoal? Eu vou pegar, já ficou de... Vou deixar de verde. Tá? Eu vou pegar... Para de mudar de cor, moço. Eu vou pegar aqui, ó, desenhar um hexágono inscrito, porque ele fala assim, ó, a razão entre a área de um círculo inscrito e a área do círculo circunscrito é o mesmo hexágono. Então, é um círculo dentro e um fora do hexágono, tá? Então, ó, se você dividir isso aqui em 6 partes, estou fazendo a olho, você vai ter o seu hexágono regular aqui, ó. Então, esse é o círculo circunscrito ao hexágono, tá? A gente sabe que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, se você prolongar aqui, ó, vai aparecer esses 6 triângulos equiláteros. Tá? Ou seja, o lado do hexágono, tá? Não sei se ele fala aqui alguma coisa, ele não fala. O lado do hexágono vai ser igual ao valor do raio. Tá? Então, esse é o que está por fora. Agora, se você fizer uma circunferência inscrita, e esse aqui eu vou fazer com o verdinho, ó, vamos fazê-lo aqui por dentro. Eu gosto de fazer pontilhado, porque aí você consegue dar uma enganada na visão, né? Aqui escapou por causa da mesa, ó. Deixar ele mais simpático. Aqui de novo. Bom, o que você tem? Me interessa esse cara que a gente viu na nossa aula, que é o apótema do polígono regular, apótema do hexágono, tá? Vou chamar aqui de A. Esse valorzinho, ele representa a altura do triângulo equilátero, que você já sabe de cabeça, L raiz de 3 sobre 2, tá bom?
Então, a gente tem aqui, ó, a razão entre a área do círculo de dentro. Então, a área, deixa eu escrever aqui preto. A área do de dentro, deixa eu escrever aqui o de dentro, vai ser πr ao quadrado, com o raio do de dentro. Então, vai ficar, ó, π vezes o a ao quadrado. Só que esse a vale o quê, ó? Vale L raiz de 3 sobre 2, que foi elevado ao quadrado. Então, a área do de dentro vai ficar, ó, π vezes 3L ao quadrado sobre 4. Deixa guardada essa resposta. A área do de fora já é mais tranquila, porque o raio vale L, vai ficar π L ao quadrado. Tá aqui. E aí, quando você faz a razão, você vai ter o de dentro pelo de fora, pode cortar o π fora, pode cortar o L ao quadrado, vai te sobrar 3/4. Resposta à letra C. Tá bom? Vou mudar a luz aqui. Exercício 4 para fechar essa aula, então vamos ver, ó. A figura representa dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto de diferentes escalas. Então, uma é 1 para 25 milhões e a outra está lá 1 para 4 milhões. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número e ele pede para a gente calcular. Olha só, pessoal, ele quer saber aqui, ó, o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado do Brasil no mapa, tá? Quantas vezes que esse cara aqui é maior do que aquele retângulo lá embaixo, tá? Então, assim, esse retângulo, ele ocupa uma área, e esse retângulo, ele ocupa uma área. Você tem aqui, ó, que ele ocupa um certo espaço, não sei quanto que vale, e aqui ocupa um certo espaço que vai ser pequenininho, tá? O que que significa aqui, ó? Que a primeira escala, 1 para 25 milhões, tá? A segunda escala, 1 para 4 milhões. Significa que cada 1 centímetro no mapa grande vai valer 25 milhões de centímetros. Cada 1 centímetro no mapa pequeno vai valer 4 milhões de centímetros, tá? Então, a razão que a gente vai ter nesse mapa é isso aqui, ó. Eu posso pegar o 25, eu apertei um botão aqui, ó. O 25 milhões, tá, ó, 10, 100 mil, milhões, tá? E eu vou dividir por 4 milhões, para saber qual que é a razão entre, tem muito zero aí, tem mais um, né? Os comprimentos, ó, corta os 3 aqui, corto mais 3 aqui, essa razão é 25 por 4. Podia fazer mais demorado, nosso livro faz aqui, ele cria uma relação, tá? Mas não há necessidade. Cada 25 partes do grande representa 4 partes do pequeno, tá? Ou você pode fazer a conta, você vai achar 6,25, tá? Então, 25 dividido por 4, isso aqui é 6,25, ou seja, o retângulo grande, ó, se aqui mede 1, aqui mede 6,25. Tá? Essa é a razão entre os comprimentos. A razão entre as áreas, ó, o A1 pelo A2, sendo A1 pequeno aqui, vai ser igual à razão entre esses lados, que é o 6,25, só que ao quadrado. Tá? Nosso livro faz a conta, eu vou colar a resposta aqui, ó, A1 por A2 vai dar 39,06. Tá? Essa é a razão entre as áreas, ou seja, essa área maior aqui é 40 vezes a área do pequenininho, tá? No desenho, daria para você arriscar, tentar quadricular aqui, ó, e é para a gente chegar nessas 40 vezes, tá? Bom, resposta, quase 40 vezes, entre 30 e 40, resposta é a letra D, tá? Só um detalhe aqui para essa ideia minha,
não sei se vai funcionar, porque não dá para a gente respeitar a escala, né? Então, assim, será que está certinho aqui esse segmento ou é só uma representação? Tome cuidado com isso, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui e vou ver, se não for muito tempo de aula, eu vou fazer a teoria de prismas, como eu tinha falado. Se achar que tomou muito tempo aí de vocês, aí a gente fica com mais exercício dessa parte e entra no prismas ou na aula direto, né, ou na próxima semana.